Ô, Léo do Bigodão! Fala comigo, meu querido. Ô, bicho, essa semana, um tanto de mensagem que chegou pra mim perguntando sobre a alta dos combustíveis. Bicho. Porque tá pipocando. O posto de gasolina, assim, já tá... Aqui em Belo Horizonte já passou de 6,30, 6,40, 6,50. E o pessoal tá com medo. Lá no grupo da família, lá no WhatsApp, o pessoal tá perguntando, ô, e aí, vai pipocar? E os preços dos produtos? O que tá acontecendo? Isso tem ou não tem relação com a guerra... Os Estados Unidos, Irã, Israel, conta pra mim, conta pra nós aí. Tem a ver com a guerra, sim. Como é que a guerra vai interferir no preço do combustível? Como é que a guerra interfere no que você come, que a gente come, tudo, interfere em tudo. E aí a gente precisa voltar no lance do petróleo, que é o crucial para entender o aumento dos preços, né? A gente tem que lembrar que o Irã tem a terceira maior reserva de petróleo do mundo, então assim, é um grande produtor, está no top 5 de produção de petróleo também. E, ao mesmo tempo, você tem uma passagem estreita ali no Golfo Pérsico, que é o chamado Estreito de Hormuz, por onde passa 25%, entre 20% e 25% da produção de petróleo da Terra. Nu, é coisa demais. E aí o que o Irã fez? O Irã simplesmente fechou o estreito, obviamente para passagem de navios dos Estados Unidos, para navios israelenses, para navios europeus e, obviamente, que para navios chineses, navios russos, esse bloqueio não foi feito, porque Rússia e China acabaram se posicionando ali numa posição meio confortável, nem de crítica, mas também nem de defesa. Então, não teve ali tanto problema para a China e para a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, só de fechar a passagem de navios de petróleo, lei da oferta e da procura, a famosa, né? O que aconteceu? A oferta de petróleo no mundo diminuiu. E o preço do petróleo, o petróleo é uma commodity, né? O que é uma commodity? É uma mercadoria cujo preço internacional, na verdade, segue a demanda e a oferta internacional e varia de acordo com ela. Então, o que aconteceu foi, se a oferta diminuiu, o preço do petróleo subiu no globo. Esse é um ponto muito barrilzão tenso. Bateu mais de 100. Mais de $100, né? O barril do tipo Brent, você tem dois tipos de petróleo, mas o barril de Brent, que é o petróleo mais comercializado do mundo, bateu mais de $100. E 2 semanas antes da guerra, ele estava na casa de 70, 71. Nossa. Eu vinha monitorando o preço do petróleo e foi impressionante. Foi só começar a guerra e já disparou. E na hora que o Irã falou assim, vamos fechar o Estreito de Hormuz, o petróleo passou mais de $100, né? Então, assim... E até quando vai chegar? A gente não sabe. Já me perguntaram assim, vai bater os 200? Falei, eu acho que aí também é demais, sabe? Mas tudo pode nesse tudo planeta, pode né? acontecer, tudo pode né? acontecer. E, então, a gente sabe que se o petróleo fica caro, automaticamente os combustíveis ficam caros, né? Boa. E a gente tem que pensar num negócio aqui no Brasil, olhando para o Brasil. O Brasil é também um exportador de petróleo. Então, se o petróleo fica mais caro no mundo, o Brasil ganha mais dinheiro vendendo petróleo. Perfeito. Certo? Então, qual que é a lógica? Se você ganha mais dinheiro vendendo petróleo, a tendência é que você venda mais, porque a demanda mundial está maior, né? E, internamente, você não vai ter uma oferta tão grande de petróleo. E o preço do petróleo, o aumento vai ser repassado para as refinarias que produzem a gasolina e que produzem o diesel. E qual que é o BO? A gasolina é o combustível que a gente usa para mover os carros do Brasil. Né? Tudo bem, tem carro elétrico, mas a frota elétrica é mínima no Brasil, né? E o diesel, que aí é o grande BO ainda maior, é tipo o BO ao quadrado. Por quê? Porque 60% das cargas no Brasil circulam através de rodovias que usam caminhões, no caso, que usam diesel. É o processo histórico, né, Léo? E aí, exatamente, tem a ver com a história isso aí, né, bicho? Tem, vai lá no... JK. Começa até um pouquinho antes, né, cara? Antes mesmo. Então, Washington Luiz já começou o processo. Primeira República, é isso mesmo. Então, a gente sabe que esse aumento dos preços vai ser generalizado, por quê? Porque tudo é transportado, quase tudo é transportado através de caminhões, né? E aí, se o diesel fica caro, a comida vai ficar cara. E, sei lá, o que mais? Roupa fica caro, a brusinha fica cara, tudo fica caro, velho. Nossa. Tudo fica caro porque o petróleo ficou caro. E aí até queria chamar a atenção para uma diferença legal. Outro dia um aluno me perguntou, mandou uma pergunta no Instagram, falou assim, ô Léo, deixa eu te perguntar uma coisa, mas a inflação no Brasil não vinha diminuindo? Né? O que está acontecendo? O que é a inflação? A inflação é quando os preços sobem, né? Quando você tem um aumento monetário dos preços, certo? E quando os preços sobem, consequentemente, o seu dinheiro passa a valer menos, né? O nosso dinheiro está valendo menos. Então, o nosso poder de compra diminui com a inflação, né? Inclusive, se pegar lá na história, na década de 80 no Brasil, a década perdida, a gente tinha ali uma inflação assim, monstruosa. Bateu mais de 1000%. Mais de 1000%. Você pega a Argentina, que até pouco tempo atrás tinha mais de 300% de inflação. Né? E aí, quando a gente fala assim, a inflação está diminuindo, realmente, antes da guerra, a inflação vinha diminuindo.
no Brasil. Isso era um bom cenário. Isso é um cenário que o Brasil estava crescendo economicamente, estava atraindo investimento e tudo mais. Só que aí veio a guerra, né? E esse cenário mudou por completo do dia para a noite. E aí, um outro ponto interessante, quando você fala que a inflação estava caindo antes, muita gente acha que inflação cair, Guizão, é o preço diminuir. Não é. E não é o preço diminuir. Esse é um ponto muito massa, né? Porque você fala assim, a inflação estava caindo, então quer dizer que os preços estão diminuindo? Não, né? Nesse caso, a gente chamaria aqui de deflação. Isso. E nós estamos falando de inflação. Inflação é quando o preço aumenta, deflação é quando o preço diminui. Isso. Então, o que estava acontecendo antes é que o preço estava subindo menos. Perfeito. Isso Estava dentro da meta, né? Estava dentro da meta. Então, se o preço estava subindo menos, o nosso dinheiro não estava tão desvalorizado assim. Perfeito. Mas o que aconteceu agora é que... Descalibrou, né? Exatamente, descalibrou. E aí sim, cara, a conta chega, né? E aí vai chegar em todos os setores, em todas as partes da economia brasileira, serão diretamente afetadas por esse aumento no preço do petróleo. Sim, a comida vai ficar mais cara. E é importante lembrar que sempre a população que tem a menor renda é aquela mais afetada. Com certeza. Né? Quando a gente está em sala, eu sempre brinco com os alunos. Falo, gente, a gente tem que pensar o seguinte, imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo. O salário mínimo hoje é de 1.500, alguma coisa, né? É. Pois é, R$1.500. Vamos arredondar R$1.500. Uma pessoa que ganha R$1.500 por mês, se o feijão subir, sei lá, 50 centavos, 30 centavos, se o café, que subiu muito nos últimos tempos, subir ainda mais, né? Ela tem duas opções. Ou ela vai pagar mais caro e vai ter menos dinheiro para outras coisas, ou ela vai deixar de usar, ou vai trocar para uma marca mais barata. Sim. Né? Então, assim, talvez para uma família de uma renda maior, talvez não, com certeza, esse aumento não impacta tanto. Mas, para a população brasileira que, em geral, tem uma renda mais baixa, o Brasil é um país de renda baixa, né? Consequentemente, isso afeta muito a população brasileira. Né? Então, esse é o ponto. Sim, as coisas estão ficando mais caras. Mais caras. E a gente tem que torcer, então, para isso acabar logo, né? Pois é, esse é o ponto. E essa política do medo também, né? Porque uma fala ali... muda tudo. Gera tudo. E assim, qualquer coisa que o Trump vai lá, Twitter não, né? Ele não usa o Twitter, não, ele usa a rede própria dele. E aí, quando ele fala qualquer coisa, sai na imprensa e aí isso já tem uma repercussão mundial. A especulação é muito grande, né? Muito grande. Então, a gente está num momento que a gente chama de volatilidade muito grande, né? Então, a tendência agora é uma variação muito grande aí do cenário internacional e isso gera uma desconfiança do futuro. E desconfiança do futuro gera problemas econômicos. O que gera prosperidade é a confiança. O que gera problemas é a desconfiança econômica.